Fala pessoal, bem-vindos de volta aqui ao podcast da Let's Open dentro do FinTouch. Esse é o último episódio, como eu falei para vocês carinhosamente, apelidei o nosso palco mundo aqui, ó, trazendo as maiores estrelas desse Rock in Rio aqui. E para encerrar a noite, eu trouxe aqui, cara, 3 feras pra gente bater um papo totalmente sem rumo. Então, tô falando aqui com o Danilão da Finances Tech, o Rodrigo da Fenasbac e o Diogo da SMU. Então a gente vai falar, cara, do que der na nossa cabeça aqui agora, aproveitar esse encerramento aqui do evento para discutir um pouquinho do que está, enfim, acontecendo no mercado, o que está na cabeça de cada um de vocês, assim, cara. O que acontece é que o cara, ele começa na Finances Tech, aí tem Danilo, Diogo, Daniel, aí ele confunde, é Diego, pô. Porra, pelo amor, cara. Você tá cansado. O bom que eu posso pedir desculpa, porque é o oitavo episódio. E por acaso cara. Ele também é presidente da BFintech, mas isso aí é nada. Exato. Esse daí eu deixo escondido. Não, mas esse aí eu não comento, que o cara fala, só chamou porque ele é da BFintech, entendeu? Senão parece jabá. Exato. Então já... E todo mundo que vem aqui tem geralmente papel duplo, triplo, quádruplo, então se eu apresentar todas as funções de todo mundo aqui, a gente não tem episódio, cara. Tá certo. Mas contem pra mim, assim, cara, de tudo que vocês conversaram hoje, pessoas que vocês encontraram, o que tá mais na cabeça de vocês agora, assim, que chamou a atenção? 3, 2, 1, começo eu. Cara, pra mim, quando a Ellen da OBE, né, do Open Banking Excellence do Reino Unido, deixar claro que tá todo mundo olhando pra gente, que eles estão vindo aqui atrás de referência, que eles gostariam de voltar a liderar a conversa junto com o Banco Central Brasileiro, junto com as fintechs brasileiras. Eu já podia ter voltado para casa tranquilo, sabe? É muito bacana você ver a articulação, né, do ecossistema brasileiro, e é claro, de AB Fintechs, né, e de Banco Central, e de todo o ecossistema mesmo, né, das Fintechs, das TechFins, e a gente levar essa coisa tão a sério que, né, quem começou com o Open Banking está vindo aqui pegar a referência. Isso fora Pix, fora mercado de capital, fora CVM, né, presente aqui. Então, acho que é um bom começo você saber que os ingleses estão aqui para aprender com a gente. O que eu achei legal da fala da Ellen também é que o Brasil é um país muito grande, né? Uhum. Tem muitas pessoas, muito mais do que no UK. Só que os números de desbancarizados no Brasil é equivalente a um UK. Uhum. Né? E as pessoas que já estão bancarizadas, que acessam o sistema, são talvez equivalente a um UK. Isso aí. Só que os números que ela apresentou, em pouco tempo de Open Finance no Brasil, a gente ultrapassou o UK em alguns itens ali, né? Sim. Então, isso foi algo que me chamou bastante atenção, né? Então, o potencial que a gente ainda tem, que já no começo a gente ultrapassou o UK. Não foram em todos os números, né? Foram alguns. A gente tem um registro que a consultoria da BIP fez, que no mesmo período de implantação, eu acho que isso rolou mais ou menos em agosto. Eu vi também. Então, no mesmo período, a gente tinha 5 vezes mais adoção do mercado de Open Finance do que o próprio UK. E eu lembro muito, eu fiz um post no dia 7 de setembro, que eu falei um pouco sobre a tecnologia bancária brasileira, né? Que aí é onde o Rodrigo falou assim, CVM, sem contar todo o restante. E uma das coisas que eu peguei foi um livro que eu tirei uma poeira lá, do CIAB, um livro que foi assinado por Rodrigo Meirelles, os fundadores do banco. É um livro, cara, desse tamanho, que falava sobre o fundo de reserva, quando tinha que fazer o fundo de reserva, como que os bancos operaram isso da noite para o dia. E assim, é o que eu falo para todo mundo, o Brasil, em 2008 e hoje, economicamente falando como sistema financeiro, o Brasil não sofre o que o mundo sofre. Na crise de 2008 a gente sofreu porque o mundo estava sofrendo, mas a gente não quebrou como a Finlândia quebrou, como a... Qual que é o... A Espanha, Portugal. Espanha, Portugal. Que tem um outro que também é emblemático. A Islândia foi bem emblemático. A Islândia é emblemático demais. Então, assim, essas quebradeiras mostram que a gente não só faz muito bem o que a gente faz, mas que a gente se preocupa também em ter alguma coisa saudável, porque não adianta ficar fazendo a coisa de qualquer jeito.
Até assim, até para botar um leve contraponto aqui, acho que a gente evoluiu rápido, sim, mas a gente tinha uma referência do que fazer e o que não fazer até agora. Daqui pra frente, meu irmão, é a nossa imaginação, né? Então, Epoch, não tem igual nenhum do mundo pra gente ver. Os próximos passos, né, do que a gente quer fazer, o Open Finance mesmo, o escopo que a gente está se propondo. Então, acho que realmente, assim, pra mim, reforça a ideia de que o negócio tem que ser feito em grupo. Então, assim, eu vejo pontos muito positivos na Índia, na Coreia do Sul, de coisas que dá para trazer para cá. E também nos Estados Unidos, que tem o Open Banking, eu brinco que lá não é nem não regulado, lá é desregulado. E lá o pessoal tá tentando, enfim, contornar e tal. Mas, cara, bacana, assim. Eu tive com a Ellie ontem, ela contou algumas coisas do que ela ia falar hoje e tal. Eu queria, enfim, ouvir mais, porque diferente de vocês eu não vi nada do evento, eu tô aqui o dia inteiro. Então eu vou ouvir de vocês, assim. Se eu puder falar um item aí que foi falado, o presidente da CVM também fez abertura, né? O presidente da CVM também fez a abertura e ele também falou sobre Open Capital Markets. Eu vi. Nessa fala de Open Capital Markets, ele falou assim, basicamente o que o regulador do mercado de capitais está buscando e como eles pretendem começar. Tá? Então a gente já tem o Open Banking, já tem o Open Insurance e agora tem o próximo chegando, que é o Open Capital Markets. E eu acho que vai ser bem transformador, porque ele trouxe um item específico mencionando sobre a portabilidade dos fundos de investimento. Isso é legal. Isso vai ser porrada, tá? Basicamente assim, se eu tenho cotas em um fundo, mas que os ativos que estão lá dentro podem também ser encarteirados em um outro fundo, via Open Capital Markets, eu poderia transportar os meus ativos de uma estrutura para outra. Eu vou falar que agora eu entendi por que tá chovendo. É a turma da Faria Lima chorando. Porque, cara, não sei se vocês já visitaram. Realmente, esse aqui é o último podcast. Esse aqui nada mais pode acontecer depois disso. Tá liberado. Mas assim, não sei se vocês já viram como é que funciona um fundo. Sim. Mas a galera controla cota de fundo em Excel. Então, assim, é brutal a transformação. É que eu acho que é isso. Eu quis dar esse exemplo por causa disso. Porque, assim, é porrada, é brutal, mexe com o sistema financeiro como um todo. Porque tudo que funciona, que é a pico do iceberg, lá embaixo está o mercado de capitais. Sabe que eu tava no painel também e eu tava ouvindo e empolgado, achando tudo ótimo. Nessa hora eu falei, essa é foto. Pô, essa é foto. Essa é pra chegar em casa e ficar olhando, falar, é isso mesmo? Eles estão nesse nível de coragem? Então, e eu acho que, e aí tem uma outra questão assim, porque eu acho que os reguladores brasileiros estão não só entendendo o momento do mundo, não só entendendo, né, essa virada de chave graças à tecnologia, mas eles estão entendendo o quanto eles precisam estar alinhados. E aí você vê o presidente da CVM elogiando o presidente do Banco Central e as iniciativas dele. E você vê a mesma coisa quando o presidente do Banco Central vai falar. Então, acho que você tem no Brasil também essa vantagem de você ter reguladores diferentes, normal, alguns lugares de sombra, né? Você fica um pouco na dúvida com quem eu falo ou com quem eu não falo, normal, mas você tem um alinhamento. Agora, você lançou pra mim, bomba aqui. Quando você é segundo, terceiro, quarto, você está olhando o que as pessoas estão acertando e errando e adaptando. E o Banco Central fez isso muito bem, né? Quando você é primeiro, você tá dentro da mata, a mata está fechada e é você que abre, né, o caminho. Então, acho que a gente está no momento mesmo das fintechs, dos inovadores, né, das startups financeiras de forma geral, Tech, o nome que você, né, Agri-Fintechs, todas elas entenderem que a gente está realmente muito próximo do limite da inovação e a gente está criando coisa muito nova e as referências ficam mais esparsas. E é bom entender onde elas estão para a gente criar esse mercado. Legal. E vocês estão falando assim, olha, a gente está num ambiente que está assim, fervendo, né, borbulhando coisas novas, tem muito incentivo.
sempre foi assim? Esse negócio só acelerou mais do tempo para cá? Qual que é a visão de vocês? E se dá para esperar que se mantenha assim por mais tempo? Tá. Se eu puder complementar aqui, eu diria que o fenômeno fintech no Brasil ele vai completar 10 anos o ano que vem. Por quê? Qual foi o marco, né, em 2013? Teve a lei do sistema de pagamentos brasileiro. E pouca gente enxergou na época. Isso, exatamente. Tá? Que ela saiu via uma medida provisória que não tratava do assunto. Tá? Era um capítulo específico, curto, com 5 ou 6 artigos. E que a matéria da medida provisória era financiamento do agronegócio via sucro alcooleiro. Nada a ver com o sistema de pagamentos. Tá? Só que naquele momento a gente tinha apenas 2 provedores de pagamentos eletrônicos no Brasil, os 2 vinculados a conglomerados bancários. Era concentrado, monopolizado e não tinha espaço para isso. Quando saiu essa lei e o Banco Central publicou os atos normativos correspondentes, começou a surgir um monte de fintech de pagamento. Muitas. E esse mercado hoje é o que mais prosperou até hoje. Tá? E ele é meio que também uma academia de treinar gente para o setor financeiro para inovar, né? Exato. E na época existia um safe harbor, que o pessoal fala, né? Que é mais ou menos assim, tem um limite que você pode operar sem precisar ter uma autorização regulatória. 500 milhões anuais. Isso, né? Então tinha que movimentar até 500 milhões por ano ou 50 milhões dentro das contas transacionais. Você poderia operar um arranjo de pagamento sem ser um IP. Tá? Isso permitiu popular a base. E quando você popula a base, começa a pipocar inovação, tecnologia. Então isso vem acontecendo há 10 anos. Mas eu acho que não só o regulador, mas o mercado gostou desse empurrão, desse incentivo. E isso agora potencializou com outros itens e outros ajustes legislativos, regulatórios e até do próprio mercado se ajustando, com autorregulação e etc. Então eu acho que na curva J, a gente ainda está começando a curvinha. Tem muito mais por vir, eu sou muito otimista. E complementando isso, eu acho que numa outra ponta, para o mercado de startups conseguir evoluir e até no mercado de fintechs mesmo, para que a gente tenha segurança nessa evolução e que essa evolução seja produto nacional, que eu acho que esse é um ponto muito importante, a gente precisa ganhar maturidade em VCs, em formas de captação de recursos, de funding, fundraising. Levantar capital no Brasil é um negócio muito difícil. Aqui no Brasil é difícil explicar essa mecânica. Então por isso que eu concordo 100% que a curva J ela tá bem aqui, ó. Porque a hora que isso se resolver, aí ela começa a subir. Porque o que acontece? Até tava aqui, o rapaz deu uma fintech, animal. Eu conversei com ele em fevereiro, ele tá tentando fazer fundraising de R$1 milhão há 8 meses. E ele tem uma ideia legal. E de repente, de lá para cá, se ele já estiver operando, mudou totalmente as condições do que ele está fazendo, para que é o dinheiro, se faz sentido trazer alguém, muda o perfil do sócio que ele tinha que trazer. Exato. E aí, assim, óbvio que sem demérito nenhum de quem está vindo de fora, não é esse o caso. Mas é que a gente tem muito produto brasileiro que a gente deixa de ver ele funcionar porque ele não tem funding. E no fim, esse cara, ele compreende a necessidade da menor partícula da população. Porque ele vem de lá. É diferente, assim, cara, você veio da Europa, vai fazer uma fintech no Brasil. Desculpa, você não viveu a realidade do Brasil. É igual eu tava falando, cara, minha mãe trabalhava, vendia sapato e fazia mão de manicure para sustentar a casa. Que lugar do mundo você tem situações parecidas? Poucos. Índia, talvez, China, você vai ter uma situação parecida. E o cara que vive nos Estados Unidos, na Europa, não vai sentir isso. Então a fintech nasce disso. A gente fez um FinTalks de investimento logo cedo, né, no modelo, trazendo até João de Portugal, né, também para conversar, para ter essa diferenciação. Mas quando você fala o quão aberto, o quanto a gente tem incentivado a inovação nessa área, eu acho que o Diego ele vai num ponto crucial ali, 2013, é uma virada que pouca gente viu,
E aí acho que em 2018 todo mundo percebeu que não viu, 2017 para 2018 todo mundo percebeu que não viu e ocupou esse espaço de inovação ao ponto de aparentemente o Banco Central fala assim, 700 já tá bom, 800 já tá bom, né? Deixa eu agora modificar a regulação para dizer, olha, a partir daqui a 6 meses, se você entrar agora, você vai ter que pedir autorização para funcionar. Se você não tem agora, o primeiro cap é 300 milhões, não mais 500, daqui a 2 anos você vai pedir. Então, acho que tem esses movimentos de abertura e de fechamento, né, de mercado. Quando bem desenhados, eles são super importantes, porque eu também tenho limite do que eu consigo acompanhar como sociedade. Sim. E tem um outro momento, sem puxar sardinha demais para o meu lado, que são os lançamentos do laboratórios de inovação financeira do Banco Central. Então, eu estou falando aqui pela FENASBAC, pela Federação dos Servidores, e a gente foi chamado pelo Banco Central, ali de 2017 para 2018, para criar esses laboratórios onde a inovação financeira pudesse ser desenvolvida do lado do e com o regulador. Mas é muito louco assim, ver isso, porque eu estava mais próximo desse lado da mesa, vamos dizer assim, na época de faculdade. Uhum. E quando eu tinha acesso às pessoas que estavam criando o serviço financeiro e tal, eles eram vistos quase como uns transgressores, assim. Nós vamos fazer algo meio ilegal, sabe? Meio fora da lei e tal. E hoje não, assim, estamos incentivando, a gente quer ter perto, tem um laboratório, a gente quer que faça, vem pro sandbox, enfim, cria o máximo que puder. E eu acho muito legal ver essa transformação assim, mesmo que de fora. Assim, maravilhoso, assim. Ano passado, sim, né, é difícil porque a gente passou 70 projetos, mas eu lembro especificamente, acho que foi ano passado, numa edição do Lift Lab, o Tomás da N-Tokens, o projeto dele era assim, olha, eu vou tokenizar Pix, eu vou transformar esse nome em stablecoin e eu vou fazer câmbio com isso. Cara, quando você olhava o projeto e falava, não pode, entra. Aí você falou, uai, mas repete. Nada do que você está falando pode, é por isso que você tem que entrar. Porque isso vai acontecer de uma forma ou de outra, você está na vanguarda pressionando, e é melhor o Banco Central, um regulador, entender isso agora e conversar com você agora. E aí você vê, né, explodindo algumas stablecoins baseadas em real, e o regulador está relativamente tranquilo, dizendo, eu já vi isso aí, fica tranquilo, eu já vi isso aí. Então, acho que essa relação, e para dar outra que eu acho uma pérola, uma das iniciativas do ecossistema Lift é o Lift Learning, que é um braço que a gente faz com alunos de faculdade, professores, para ter experiência real de desenvolvimento e trabalho. Projeto mão na massa, e a maioria desses alunos são contratados durante o Lift Learning. A edição que a gente tem agora chama Lift Learning Web3 DeFi. A primeira aula foi... Cara, mas é muito bom, tipo assim, imaginar que assim... Com a presença do regulador, com a iniciativa do regulador. Mas quem vai ensinar de Web3 DeFi? Cara, não, essa iniciativa tá vindo do regulador da gente. Aí você... A primeira aula é uma aula sobre a diferença de finanças tradicionais, CeFi e DeFi, e por que DeFi vai dominar o mundo. Caramba. E aí você fala... Você levanta a mão e fala assim, o regulador tá sabendo que vocês estão usando o nome dele em vão? Não, porque essa é uma opinião, essa é uma visão, que bom que você está compartilhando, da Babi, por sinal, maravilhoso, né? O projeto deles. E você tem previsto o Fábio Araújo, que é só o líder do projeto Real Digital, para falar no mesmo pacote. E a gente está ensinando developer a codar em Solidity. E parte do que está acontecendo, que é o limite da inovação, ela obviamente vai ser absorvida pelo mercado tradicional. A gente não sabe até onde e o que, mas que a gente tem certeza absoluta que ela é absorvida, ela é. Então não tem mais contraponto. Eu acho que esse é um momento super importante. 2013 foi, 2018 pra gente é muito, e hoje, obviamente, essa mesa aqui é um momento para ser guardado na inovação das fintechs. Deixa eu falar um fato real. Vai. Eu e o Danilo, a gente foi para Londres, né, mais no começo do ano, no UK Fintech Week, né? E lá teve uma apresentação do pessoal do FCA,
do ministro das Finanças, etc. Foi bem rico, assim. E aí uma pessoa do FCA foi falar sobre o sandbox deles, só que eles falaram assim, vamos lançar um programa novo, super inédito, que ninguém nunca fez, que era o tal do Corporate Sandbox, né? Que era basicamente o Lyft. O Lyft. Aí eu falei pra alguém do lado, não sei se foi você ou o Lucas que tava com a gente, mas eu falei assim, ó, eu acho que já existe. Eu acho que chama Lyft. Eu ia falar, nunca foi criado. Eu Em UK, não vou levantar a mão porque eu sou convidado, né? Isso aí fica feio. Fica esquisito, né? Mas igual mas o cara já do existe. FedNow, né? O cara que foi fazer o FedNow, ele falou assim, deixa eu pegar o trabalho do coleguinha. Só Calma trocou aí. o Você FedNow. disse que tá chorando na Faria Lima. FedNow é ridículo. Para com isso. FedNow é ridículo. Pra quem tem Pix, né? O cara falar de FedNow, por favor, cara. Hoje não, né? Passou do horário. O cara Hoje fez não. um copy-paste lá. Isso aí, do coleguinha. Mas se eu puder falar mais um item sobre transgressão, né? Acho importante falar disso. Porque na história das fintechs no Brasil, antes de 2013, tiveram alguns transgressores. Tiveram, não tiveram? E os transgressores, eles foram assim, algumas atuações que chamaram a atenção do regulador. Falei, opa, o que esses caras estão fazendo? E o regulador foi para cima e shutdown, fechou. Tá? Mas acho que a transgressão naquela época, pelo menos despertou o interesse nisso. Talvez pode ter plantado uma semente de que, tipo, acho que isso vai voltar a acontecer com mais frequência, né? Porque eu lembro que teve um caso bem emblemático, que era meio que um peer-to-peer lending, né, online, sabe? É, isso aí. Só que assim, as pessoas emprestavam entre elas, o dinheiro entrava na conta do site, Sim. assim, sabe? E aí teve mobilização, Banco Central, CVM, Polícia Federal, rolou processo crime e tal. Isso em 2011, tá? E assim, dali pra frente, começaram a surgir fintechs, porque já existia a Lending Circle, que era a mesma coisa, só que no Reino Unido. Né? Tinha outras empresas que faziam o peer-to-peer lending com suporte regulatório. Só que no Brasil não existia. Né? Então os transgressores tentaram trazer para o Brasil de uma maneira errada, que eles não observaram o regulamento vigente à época. E tá? dá pra dizer que é uma maneira ingênua também, Ingênua, né? exatamente. Tá? Mas aquela transgressão, eu acho que serviu para mostrar que os regulamentos precisam ser atualizados. Eu acho que o grande aprendizado que a gente tem que ter, assim, para mim, pelo que eu vejo sempre, quando a gente fala de mercado financeiro, transgredir não pode ser... É muito da uberização, né? Todo mundo quer fazer o próximo Uber no mercado. Eu vou uberizar o mercado, vou fazer tudo diferente. Vou botar a porta abaixo. Cara, assim, o que eu acho que é sempre... Se você não está fazendo nada errado, para mim é sempre assim, né? Se eu não estou ferindo ninguém, não estou fazendo mal para ninguém, pega o teu projeto, digamos que não tivesse o Lyft. O Banco Central é uma autarquia pública. Você pode mandar uma carta para o Banco Central falando assim, Banco Central, eu quero fazer isso. Conta a história para ele. Eu acho que o grande problema é isso, assim, a gente não precisa esconder. A gente pode abrir a cozinha e aí o Lyft já deu o corpo, né? Então, assim, no final o Lyft formalizou essa abertura da cozinha e esses processos são importantes para a gente abrir a cozinha e falar, regulador, isso está acontecendo, vamos operar. E aí é onde o regulador observa e consegue evoluir junto com o mercado. Eu, na época de faculdade, garotão, entra em hackathon, startup weekend e tal. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer câmbio peer-to-peer. Que maravilha. Essa ideia é uma ideia que deve sair em todos. Todo mundo fala, porra, e eu nunca tiro pra fora e resolvi fazer isso, né? Aí, o que foi a minha ideia? Eu criei um grupo no Facebook, Câmbio USP. Deve existir até hoje, bombou de gente. E aí, a partir do grupo, eu comecei a receber de uma pessoa. O negócio começou a ficar grande em termos de volume. Eu falei, cara, as pessoas não queriam entregar uma pra outra. E queriam que eu fosse. Eu falei, cara, isso aqui tá ficando perigoso, cara. Aí eu conversando com mentores e tal, eu parei de fazer isso, obviamente. Mas eu fui lá. Eu liguei pra casa de câmbio, falei, como é que eu monto a casa de câmbio? Ah, não, só pode fazer
se for uma entidade financeira, né? Uma das partes. Aí eu falei, pô, beleza. Como é que eu faço pra virar isso, pô? Eu sou um molecão, não tenho nada. Não, tem que vir na casa de câmbio. Como é que eu viro na casa de câmbio? Ah, não, tem o correspondente cambial. E aí eu fui pesquisando, mas tipo assim, eu gastei um baita no trabalho, acabou que não virou produto nenhum, etc. Mas, cara, com o espaço que você tem, igual você tem hoje, você tem com quem falar disso, aonde falar disso. Então, eu fico muito feliz, assim, de ver. E que, cara, essas ideias malucas vão surgir toda hora, assim. E é natural. E eu falei lá atrás do meio de pagamento, que é uma escola, né? Porque, cara, quem não tá nesse meio acha que, cara, banco, todo mundo é, tipo assim, burro, faz de sacanagem as coisas, que não tem regra, não tem lei, não tem nada. E é muito simples fazer. E as que tem não tem sentido. Exato. Não faz sentido nenhum. Know your customer, pra quê? Exato. Né? Até o momento que você é responsável pela transação porque você não fez. Exatamente, cara. E pra falar de vidas transgressas e transgressores... Já tem mais de 5 anos, tá? Não tem problema. Eu, numa vida passada, eu abri uma empresa de voz sobre IP, eu usava software open source chamado Asterix, em PC, montava uma central telefônica, instalava isso em hotéis pelo Brasil inteiro, pegamos uma cadeia de hotel, começamos a instalar fora do Brasil, que era muito simples. Todas as ligações, cada hotel virou uma central telefônica. Quando o cliente fazia DDD no hotel, isso era levado até Brasília, Salvador, isso é levado até o Hotel Salvador, de lá caía numa linha tradicional. A margem toda ficava pro hotel. Você ligava a Salvador, Miami, tinha um hotel em Miami, você fazia voz sobre IP até lá. É lindo, é maravilhoso, não sei o que lá. Aí alguém levanta a mão e falou, e pode? Falei, não, essa parte eu nunca tinha parado para pensar. Eu não cheguei nessa fase. Agora, eu tenho uma tecnologia que gera uma eficiência absurda, que tem gente interessada nessa eficiência, que vai distribuir um pouco do que as telefônicas fazem, né, durante um tempo e com o uso da tecnologia as margens vão abaixando. Mas eu também estava lá no momento que quando alguém perguntou, e pode? Eu falei, eu não sei nem para quem perguntar se pode. Esse negócio. Eu sei que eu estou fazendo. Mas essa história que você contou, Gabriel, é a história da TransferWise. A TransferWise começou assim, que é uma das maiores fintechs do mundo hoje. Né? Sim, porque os founders, eles são da Estônia, mas eles moravam em Londres. E eles tinham muitos amigos em comum, estonianos que moravam em Londres e que tinham suas famílias ainda na Estônia. E aí ficava assim, preciso mandar dinheiro pra minha mãe, não sei o que, preciso trazer dinheiro pra cá. Eu tenho umas libras sobrando aqui, tá? Ela falou, então pega aqui, dá o euro, quando você for pra lá, leva pra minha mãe. Aí ele criou uma plataforma para que as pessoas se encontrassem para fazer essa compensação de moedas. Porque parte do que esse transgressor ou inovador faz é entender o comportamento social e entender, isso é bom para a sociedade, deixa eu transformar isso no negócio, deixa eu trazer a tecnologia para isso, o modelo de negócio. Você falou transgressor, eu vou repetir transgressor o resto da minha vida. Tem o único painel de futurista que eu fui na vida e gostei. Se eu não lembrar o nome dele, eu lembro do nome dele, do livro dele. O livro dele, tradução, seria A Vantagem do Transgressor. E os exemplos deles eram ótimos. Ele falou assim, como é que vocês acham que começou o UFC? Como é que vocês acham que começou Las Vegas? Rapaz, o UFC era luta, era clube de luta. As pessoas morriam ali. Só que por algum motivo a sociedade gostava daquele barato, de ver o pessoal que não tem muita regra. E você vai no limite... O Open Banking também. Screen Scrapping, taca ali pau. Isso aí você vai no limite. Cara, Las Vegas era cidade de narcotraficante americano, né, para diversão adulta, vai. Né? E aí hoje você leva a família para lá. Então você tem uma coisa da transgressão limite no começo, que é super interessante o processo de inovação. Só vou voltar a uma fala que eu tive hoje no painel, que eu fui convidado. Tem coisa que não escala legal quando vai para toda a sociedade. Quer dizer, 3 malucos trocando soco, né, entre eles é uma coisa,
Peer-to-peer punch. Peer-to-peer punch é uma coisa. Boa. A outra é você transformar isso em esporte. Que seu filho assiste na televisão e quer participar. E não tem a mínima noção do que está acontecendo. Então tem umas questões de escala que quando vai aumentando a escala, aumenta a preocupação. E aí tem que organizar a festa, sabe? Tem que organizar um pouco a festa. Mas eu acho que esses gatilhos dos transgressores são essenciais. E eu acho que os reguladores aprenderam isso. Traz o cara que quer fazer um monte de coisa que não pode, mas todo mundo quer que ele faça. E aí a gente tem que agradecer um cara maluco chamado Zuckerberg. Porque foi o maluco que queria ter uma moeda mundial, né, digital, do dia pra noite, que todo mundo ia usar. Então não era a Bitcoin, deixa os meninos brincar de Bitcoin. Mas quando aquele maluco falou, eu vou brincar de Bitcoin, o mundo falou, não, essa escala é grande demais, ninguém do seu tamanho pode brincar de moeda digital, por exemplo. Então vamos entender, vamos organizar. Aí você vê em tudo que é lugar, um banco... Cara, que é muito sério, né? Você fala assim, cara, o Banco Central tá falando da tua própria moeda. E pipoca isso no mundo inteiro. Você fala, opa, peraí. Não é mais brincadeira. Não é brincadeira, cara? Quando você vai escalar para... Sério, né? Você tem 2 bilhões de usuários em, sei lá, 170 países. Mas eu gosto muito eu gosto muito dos memes, assim, com as headlines. Tipo assim... Cara, não vai ter ninguém do JP Morgan, mas também é público. JP Morgan, tipo assim... Contra. E aí daqui a pouco ele começa a recomendar. Os caras falam assim, cara, devia estar falando contra porque tava comprando, sabe? Agora montou a posição dele. Mas relatório de BIS de criptomoeda é igualzinho. Cara, os antigos E assim, de 4 meses sai... Eu tenho isso, eu não vou lembrar, mas eu tenho isso. Você tem um relatório de BIS dizendo... mais preocupações do que funcionalidades. 4 meses depois dizendo assim... demoramos muito a entender como funciona. Você fala, é isso que eu ia falar. O que 4 meses, amigo. O que mais me incomoda é o seguinte: a gente tá no ambiente, então a gente tá falando esse monte de coisa aqui. Que, cara, a incerteza é a única certeza, assim. E a gente. Ninguém é expert, você vai ter que estar aprendendo sempre e tal. E me incomoda você ver relatórios aí quando você vai olhando pra trás. Como é que se falava com tanta certeza num tema que eu tenho assim, que o pessoal não dominava e fala tranquilamente pro mercado e recomenda fazer A, fazer B, sem dominar o assunto. Cara, nesses temas que a gente está falando, e aí voltando aqui para a questão do Open Finance, etc., cara, eu vejo algumas pessoas, cara, se apresentando, vendendo, batendo assim na mesa, que sabem, que dominam tudo, sem o conhecimento, porque esse conhecimento não existe ainda, a gente está formando eles, sabe? E aí se posicionam como gurus, o que acaba às vezes matando um pouco o mercado, sabe? Vira deboche. O que eu mais vejo, assim, em relação a todos os mercados, né? E aí o mercado do Open Finance, ele passa por isso. Eu acho que a gente lembra quando começou lá o Pix. Aí todo mundo, de alguma forma, põe o Pix no nome. Faz Pix. Até o de aposta, PixBet. PixBet. Já vai ter um sandbox, vem cá fazer aposta esportiva com o Banco Central. Aí depois, agora, tudo tem Open Finance no nome. Tudo. Cara, eu acho que a única questão é, quando a gente fala sobre um determinado assunto, a profundidade sobre o assunto, ele é importante para você transmitir para o próximo passo da questão. Então, assim, por exemplo, se você me pergunta assim, Danilo, hoje o Open Finance, o que você acha? Cara, é um negócio que está em maturidade. Não tem como falar. Por exemplo, quando eu falo assim, eu não acho, aí uma opinião do Danilo, eu não acho que o scrapping morre tão cedo. Porque não dá. Mas a hora que a gente resolver os dados, e é por isso que tem que colaborar para resolver isso, aí dá para cortar. Mas uma vez eu ouvi uma pessoa falando, né? Assim, legal. Depois que as APIs estiveram todas disponíveis, o Open Banking vai desconsiderar o Web Scraping, não vai precisar mais? Ela falou assim, depende. Não tem um monte de prédio que tem elevador e tem escada de incêndio? Né? Se o elevador pifa, você desce pela escada de incêndio. Por que no Open Finance não pode ser a mesma coisa, entendeu? Se a API não está funcionando, você faz o Web Scraping lá e nesse caso, o Web Scraping, eu acho que ele vai sempre ter um papel do transgressor de trazer novos dados que podem ser padronizados, né?
Você não vai ficar, vou beleza, os caras estão fazendo de gig economy, do Uber, de não sei o quê. De repente chega a sua conclusão de que, galera, tá legal, beleza, vamos padronizar então. Aí vai e padroniza, e por assim vai, sabe? Eu acho que vai ter um caminho nessa linha. Até pra ver se tem aceitação, né? Exato, porque dá trabalho pra caramba. Não, porque dá um trabalho, assim, eu acho que mas a bem da verdade, se a gente for olhar o movimento de abertura de dados, que não é só daqui, né? A gente tá vendo a primeira wallet chegando no Brasil, wallet de dados, isso daí vai fazer com que tudo passe a ser um ecossistema. Né, a própria ANS se baseando nos termos do Banco Central também, como de novo, aí é a primeira vez que a gente vê, por exemplo, o Ministério da Saúde conversando com o Ministério da Economia e Banco Central para fazer o primeiro passo do que seria o Open Health, que é a portabilidade do seguro-saúde. Cara, e isso cada vez mais vai invadindo outros mercados, como eu estive no For Summit do Instituto For, e o presidente da ANEEL falando que o mercado livre de energia tem que atingir 100% da população. E isso é meta. Que bacana. E aí, como que eu vou falar quanto de energia eu consumo na minha casa? Porque, cara, a gente vai poder tradear a nossa energia. Se a gente devolve energia, eu vou poder fazer trade de energia. Aí na energia o transgressor já é transgressor mesmo, né? O gato de luz aí já não dá. Aí não dá. Isso aí tá fora, você já não tá inovando em nada, cara. Mas você sabe que a gente está, obviamente, num grande momento de CBDC, de real digital, mas de tempos em tempos, quando a gente está com esse tipo de conversa com mais calma, eu paro e digo, tá, mas todo mundo sabe que o Open Finance é maior, né? Aí as pessoas falam assim, hein? Eu falo, todo mundo sabe disso, né? Fala, não, mas é a moeda digital, Eu falei, meu amigo, o que define essa sociedade é a capacidade de gerar, armazenar da propriedade e titularidade do dado e trocá-los. Isso é a parte de receber o dinheiro, é a parte do real digital. Então, a gente estava com uma discussão de privacidade de dados super interessante. Você não, porque a privacidade do Brasil, assim, se os dados são meus, essa conversa de privacidade ficou muito menor. Eu falo, como assim? O dado não é meu? Ele não está na minha carteira digital? Não foi eu que tokenizei? Não sou eu que gero acesso? Eu não quero privacidade, eu quero vender meus dados para todo mundo. Eu quero receber por isso. Agora, se os dados que eu gero, você que é dona do meu relógio, smartphone, você é o dono do meu smartwatch, é você que está pegando esses dados e está tentando monetizar em cima deles, eu quero toda a privacidade do mundo. Então, a gente está nessa discussão, né, de captura de dados, de organização de dados, de padronização de dados, de troca, em algum momento disso. Quem é o dono, titularidade, e vinculado a isso um pouco a privacidade baseada na titularidade. E eu vou falar, está gravado, Open Finance é maior do que a moeda digital. Vai virar corte. É maior do que a moeda digital. Não é que ela não é super importante, mas ele é maior. Não, e vai entrar. E é isso que a gente tem que colocar. É isso, vai entrar, desculpa, eu sei que eu interrompi, não aguento. É isso, é parte de um grande plano, seja ele que grande plano seja esse. Como, por exemplo, a abertura de capitais de crowdfunding. Vai entrar no Open Finance. Vai entrar. Você quer um melhor escrutínio de uma empresa do que fazer um Open Finance para pegar os dados bancários dela? Enquanto você está fazendo uma due diligence para fazer uma oferta pública? Isso aí. E às vezes quem está fornecendo os dados, ele só precisa abrir o suficiente, não tudo. Né? Ele escolhe a torneirinha que ele quer abrir e fechar. E só o Open Finance que vai habilitar para que isso aconteça. Eu faço um exemplo para adultos disso. Eu falo assim, quando você me pergunta quantos anos eu tenho, você não quer saber quantos anos eu tenho. Você quer saber se eu sou maior de 18 para consumir isso que você tem aí. É isso. Essa torneirinha dizer, não vou te dizer a minha idade. Você não precisa saber a minha idade. Você tem algo para me entregar que só maiores de 18 podem consumir? Tá bom, eu sou maior que 18. Tá tudo bem. Essa granularidade, essa torneira, que também é uma discussão de dados abertos e padronização, é por isso que... Pode fazer o corte, hein? É por isso que é maior numa escala, porque tem jeito de olhar o mundo, tá? Eu olho em três. Eu olho em
energia, fluxo de dado e fluxo de valor. Então, não tem fluxo de valor, cadê a logística, né? Cadê a logística aqui, ó, de produzir soja, vai para onde? Cadê o stream de dados disso aqui? Né? E aí o blockchain está dizendo, olha, eu vou resolver stream de dados. Então, sem a discussão profunda do fluxo de dados, a transferência de valor, a cadeia de valor, a moeda digital, o que seja, ela não tem, ela perde utilidade. Então, acho que a gente está nessa discussão e o que o Danilo falou. E essas coisas vão se encaixando, é claro que elas se encaixam. E aí não é mais uma discussão qual é o órgão do corpo mais importante, a boca, o pulmão, o coração ou outro. Fala, olha, amigos, vai chegar um momento que se alguém parar, todo mundo para. Mas que a gente precisa conversar mais profundamente ainda do que a gente tem conversado sobre finance, eu acho que a gente precisa. Legal, cara, legal. Eu queria, assim, eu sei que a gente está chegando no final aqui, queria agradecer o tempo de vocês. E para a gente encerrar, eu queria pedir para vocês, assim, contar algum case que vocês viram recentemente que chamou a atenção, assim, cara, alguma empresa nova, alguma coisa que vocês leram, assim, que chamou a atenção para dividir com a audiência. Eu posso começar aqui. Que tem uma empresa que está fazendo um bom trabalho, que acabou Não vale a tua própria empresa. A SMU. Ah, não pode? Ah, então não, eu falo da SMU. Aí cada um fala do outro aqui. Não, tem uma empresa que recebeu uma autorização recente, né, de iniciador, que é a Belvo. Né? E a Belvo, ela captura informações sobre os clientes, com a anuência dos clientes, para que quem opera no mercado de capitais, por exemplo, tenha uma precisão do perfil de investimento da pessoa, entendeu? E agora, com as autorizações que ela conquistou recentemente, ela vai entregar dados muito mais precisos para gestores de fundo, para plataformas de investimento, porque não é só o suitability, né, que você preenche aquele formuláriozinho, você é agressivo, sabe? Você precisa, o gestor de fundo, ele tem assim, um dever regulatório de entregar o produto de investimento que seja adequado ao perfil do cliente, mas ele precisa verificar esse perfil antes. E aí, se eu preenchi o formulário de qualquer jeito e deu que eu sou agressivo, ele me mandou lá opções, contrato futuro em dólar, sei lá, e despencou, tem jurisprudência no judiciário que dá ganho de causa pro cliente. Né? Não, mas o formulário, falou assim, mas... Então, assim, eu acho que ela entrega precisão de informações e dados para quem opera nesse mercado. E vai cair como uma luva agora no Open Capital Markets, entendeu? Então, para mim é um case interessante. Eu admiro muito o trabalho deles. Boa. O meu case é, obviamente, a Financistack e a SMU. Eu não posso falar isso, eu sei disso. Mas, assim, a gente está do lado, né? A gente está conversando com gente que sabe o que faz e desde o começo criou modelos muito inovadores para a época. E aí tem aquela discussão, você não entrou cedo demais, não? Aí fala, talvez, né? Mas tudo bem, paga o preço. Mas eu vou dizer de uma que, assim, de novo, parece que eu estou de brincadeira, não é, mas eu vou falar, é a CIP, cara. A CIP está investindo. A CIP que fala assim, a CIP morreu, né? Não, a CIP não morreu. A CIP investiu em Before, a CIP investiu em Clave. A CIP está fazendo um investimento em Open Finance, quem está em inovação agora, que é bacana, velho, sabe? E a gente não, de vez em quando, esquece esses caras mais tradicionais, né? Eu tô de olho no movimento que a CIP tem feito e na inteligência dos movimentos, eu acho que vale o destaque, e quem ela está se conectando, com quem ela está se conectando. Legal. Para mim é o case da wallet de dados. Eu tô querendo saber Brasil. É que eu não lembro o nome, eu sou horrível com nomes. Quando acabar aqui, a gente... eu consulto aqui rapidinho, mas o mais legal desse case é, com essa possibilidade das pessoas entenderem o poder dos dados, isso vai se tornar um novo mercado. Então, até, eu acho que todo mundo aqui deve sofrer com ligação de marketing. Né? Então, eu acho que é isso, assim, se você... Tudo bem o cara me ligar, mas tudo bem ele me ligar se eu permitir que ele me ligue e tudo mais. E eu tenho um lugar que eu concentro, onde eu vejo essas informações, também eu acho que é um dos pontos mais importantes para a gente dar os próximos passos em relação a dados pessoais, privacidade e gestão disso a longo prazo. Né, que eu acho que é o que mais...
falta. Você, obviamente, não é o único que pensa isso. Eu falei rápido que eu quero conhecer, porque tem um tal de presidente do Banco Central chamado Roberto Campos, que ele anda em todas as palestras dele falando da wallet de dados vinculado ao sistema financeiro, que toda vez que ele fala, a gente recebe 1000 ligações dizendo, onde está? Está pronta? Quem está fazendo? E a gente diz, rapaz, esse Roberto Campos não é fácil, né? Ele está animado com a conversa, né? Boa, então, cara. essa é uma coisa que a gente quer puxar e quer acompanhar de perto. Boa. Pessoal, obrigado mesmo de coração pelo tempo. Encerramos aqui com chave de ouro. Queria mandar um recado aí pra audiência, quem acompanhou, cara, super obrigado. O dia foi intenso, foi coisa pra caramba aqui. Acho que esse foi... Já me perdi, cara. Acho que foi a 8ª conversa, 7ª conversa, já não sei. Mas, cara, foi tudo muito enriquecedor, foi bom pra caramba. Então, agradecer de coração aí, agradecer a BFinTech, obrigado aí pelo espaço, cara, curti pra caramba. E acompanha porque em breve a gente vai soltar os cortes, né? Então, quem não acompanhou, vamos botar. Tenho certeza que o pessoal... cortes. Exato. Não, aqui já tem uns 30. E eu sei que o pessoal vai usar nas redes aí. E é isso, boa noite. Agora a gente se prepara tudo aqui porque vai começar um happy hour aqui no evento também. Bora. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado.